Quarto vídeo: Abraão, Jacó e os anjos. Abraão, um dos mais conceituados patriarcas da fé judaica, islâmica e católica, as religiões abraâmicas, é orientado por seu Deus a ir para Canaã, terra que, apesar de ter sido ofertada como uma herança, na verdade foi conquistada através de guerras. Passando pelo Egito, a sua esposa Saraí é tomada pelo faraó para ser sua concubina, pois Abraão, com medo de morrer, espalhou a informação de que ela era sua irmã. Na verdade, ela era meia-irmã. Abraão omitiu assim o fato dela também ser sua esposa. O Deus de Abraão, diante da possibilidade deste acontecimento se repetir e Saraí engravidar, resolve, de maneira inexplicada, impedir que isso aconteça com ela e também com todas as mulheres do reino de Abimeleque. Esse procedimento foi feito no reino de Abimeleque após um acordo entre este e o Deus de Abraão. Mas, em relação a Saraí, só foi desfeito mais à frente, para que ela, já em idade avançada, engravidasse de Isaque. As ameaças feitas pelo Deus de Abraão aos reis e poderosos que viessem a raptar Saraí para tê-la como mulher, resultou em indenizações que deixou Abraão muito rico. Javé determina que Saraí dará à luz a um menino em sua velhice e retira o bloqueio que a impedia de engravidar. Como tal ato se procedeu? Se foi um milagre, porque também o aplicou anteriormente a todas as mulheres do reino de Abimeleque. Ao que parece, o que provocou o efeito do fechamento da madre se aplicou a todas as mulheres do ambiente e não exclusivamente a uma, Saraí, como algo que fosse posto na área desejada e influenciasse todas as estruturas biológicas responsáveis pela ovulação de todas as mulheres existentes por lá. Seria um gás, um agente microscópico ou uma espécie de radiação? Essa gravidez foi fruto de um ato sexual entre Saraí e Abraão ou uma interferência direta de Javé sobre a serva Saraí? Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 3. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Javé faz um pacto em caráter eterno com Abraão. O Deus do patriarca exige que para um indivíduo ser considerado da tribo de Israel e, portanto, ter o direito à proteção divina, deverá ser circuncidado aos 8 dias de vida. Gênesis capítulo 17, versículos de 9 a 14. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Qual o sentido desse ato tão brutal? Esse é verdadeiramente um grande mistério. O fruto da gravidez de Saraí, agora com o nome invertido para Sara, Isaque, será o personagem principal de um episódio que para muitos foi um teste de fidelidade de Javé para com Abraão, e para outros uma demonstração de arrependimento ou desistência do Deus Javé. Javé solicita a Abraão que ele oferte seu filho Isaque em holocausto, como forma de provar sua fé. O procedimento macabro é impedido por um anjo que segura no momento exato a mão de Abraão, que segurava um cutelo que seria deferido de forma fatal em Isaque. Esse ser denominado de anjo era o próprio Javé. Gênesis capítulo 22, versículos de 11 a 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada.
porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. É praticamente impossível não perceber tal cena como uma realização de uma oferenda humana a uma entidade nos moldes que praticavam culturas como os maias, por exemplo. Provavelmente, o mesmo anjo que evitou a morte de Isaque foi o ser que lutou contra Jacó e perdeu. Gênesis capítulo 32, versículos de 22 a 32. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir. Porém já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O ser que lutou contra Jacó tinha feições humanas, pois foi chamado de homem, e por algum motivo não declarado, não desejou revelar o seu nome. Ele não resiste às habilidades e à força de Jacó numa luta corporal iniciada por um motivo não especificado. De fato, esta situação não nos remete à concepção de um anjo ou alguma forma de existência metafísica. O ser é dotado de um corpo ou se materializou na forma de um, e nesta situação ficou sujeito às limitações dessa estrutura corporal. Em um sonho que teve, Jacó relata ter visto uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela. Gênesis capítulo 28, versículos de 12 a 13. E após acordar, foi tomado por um grande temor. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 25, versículo 17. Como a casa de Deus pode ser descrita como um lugar onde tenha que se usar de escadas para se chegar a uma porta? Jacó relatou a visão de um objeto flutuante, onde tripulantes entravam e saíam através de uma escada que surgia da porta, que se abriu nesse objeto. Por que Jacó tanto temeu estar observando a morada de Deus? Para os ufólogos, esta é mais uma descrição de um contato entre humanos e seres extraterrestres. E o sonho de Jacó é uma reprodução de algo que o próprio já teria vivenciado em sua vida.